pessoal, sejam bem-vindos ao Viver Bem. No programa dessa semana, a gente está recebendo a fisioterapeuta Liliane Veronês, que também é docente aqui do curso de fisioterapia da Unifev. Liliane, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença, viu? Obrigada, eu que agradeço estar presente aqui no programa. E hoje a gente vai falar sobre a área dermatofuncional, que é uma área que está cada vez crescendo mais dentro da fisioterapia, né? Explica um pouquinho pra gente o que é essa área, fazendo favor. A dermatofuncional, ela é a área ligada à estética, né? Então, são os cuidados da beleza, da autoestima. E nós também trabalhamos as disfunções específicas, né? Porque às vezes as pessoas acham que ter uma celulite o maior problema é estético, né? É visual. E não é. Isso traz uma resposta pra gente que o organismo, ele tá sofrendo algum processo inflamatório, ele tá num processo oxidativo. Então, a dermatofuncional, ela trabalha essa questão direcionada às disfunções da estética. E como que é a atuação do profissional da dermatofuncional após um procedimento cirúrgico, por exemplo? Isso. Né, na parte de cirurgia plástica, o fisioterapeuta dermatofuncional, ele é o profissional mais especialista para tratar, acompanhar, né, esse pós-operatório. Desde cirurgias plásticas estéticas, como também as cirurgias plásticas reparadoras, né? Então, uma pós-mastectomia, num câncer mamário, um paciente queimado. Então, as cirurgias reparadoras também são acompanhadas pelo fisioterapeuta dermatofuncional. E é essencial esse trabalho pós-cirúrgico? Sim, essencial. Principalmente, né, numa cirurgia plástica tripla de grande porte, que é o que a gente chama. Né, uma mastopexia, uma lipoaspiração associada a uma abdominoplastia. Esse organismo, ele sofre um processo, né, agressivo muito grande, então ele vai responder com um processo inflamatório também muito grande, e aí ele começa a ter alguns sinais que o fisioterapeuta precisa trabalhar para prevenir, né, e uma dessas complicações são as fibroses. Entendi. Então é uma vantagem ter esse acompanhamento pós-cirúrgico até para evitar esse tipo de problema. Isso. Além de ser uma vantagem, porque a recuperação do paciente ele vai ser mais rápida, né? A gente consegue reabilitar. A fisioterapia, ela é a área da reabilitação e no pós-operatório de uma cirurgia não é diferente. O fisioterapeuta, ele vai reabilitar este paciente de uma forma que ele volte às atividades diárias mais rapidamente e que ele realmente seja funcional. Né, porque o caso de uma fibrose que não é tratada, ela é ruim visualmente. Então, aquela paciente que buscou uma cirurgia plástica para melhorar a sua autoestima, a hora que ela se olhar no espelho, ela não vai gostar, porque visualmente está feio. Mas, além disso, a fibrose, ela é limitante funcionalmente. Então, a paciente sente dor, limitação ao movimento. Então, esses casos precisam ser reabilitados. Entendi. E esse trabalho ajuda na parte de cicatrização também? Também. Né? Então, o fisioterapeuta, ele trabalha em várias fases. Então, hoje, o fisioterapeuta, ele já pode estar inserido no intraoperatório, que é dentro do bloco cirúrgico. Certo. Né? Depois, num pós-operatório imediato, e aí ele faz esse acompanhamento mais tardio. Nessa fase mais tardia, a gente começa a trabalhar a cicatriz. Né? No caso de uma cirurgia grande que tem a abdominoplastia, nós vamos trabalhar a cicatriz. Para que ela não seja uma cicatriz nem hipertrófica, para que não tenha a formação de um queloide, para que ela fique bem clara, bem simétrica. Então, o fisioterapeuta trabalha sim a cicatrização depois. E existe um prazo, um número de sessões que esse paciente precisa executar para ter essa melhora, esse resultado positivo no pós-operatório? Cada paciente, né, cada organismo, ele é único. E o método também de cirurgia, né, utilizado pelo cirurgião. Então, o tipo de cirurgia e quais os recursos tecnológicos que o cirurgião vai utilizar interfere no número de sessões. Né? Em média, a gente vai avaliar esse paciente numa consulta pré-operatória, entender o que ele vai, né, ser submetido a qual tipo de cirurgia, mas existem algumas recomendações, né? Às vezes varia de 10 a 20 sessões. E a área dermatofuncional também trabalha com a parte estética, puramente por questões de beleza mesmo? Sim, puramente por questões de beleza, né? Então, e quais são os procedimentos? Olha, nós temos vários, então eu tenho procedimentos, desde que a gente possa trabalhar
é a parte da gordura localizada, recursos manuais e recursos eletroterapêuticos, né? Então, aparelhos que a gente consegue estimular a produção de colágeno, tratar uma flacidez de pele, tratar uma estria, né? A parte de retenção hídrica, de um edema que leva a outras disfunções também. Então, nós também podemos trabalhar essa parte estética, não só corporal, viu, Ju? Também lembrando a atuação do fisioterapeuta na parte da dermatofuncional facial, tanto de cirurgias faciais, como procedimentos para rejuvenescimento, né, para estética mesmo facial. A drenagem linfática seria um procedimento executado por um dermatofuncional, então? Isso. O fisioterapeuta, ele sai da grade, né, ele sai da faculdade apto a desenvolver a drenagem linfática. Mas cada caso é um caso. Então, dentro da cirurgia plástica, a gente trabalha com vários métodos de drenagem. Então, de acordo com o equipamento que o cirurgião plástico utilizou na cirurgia, eu tenho um tipo de drenagem linfática para ser aplicada. Entendi. Em relação ao taping, o que seria esse material? Por que ele é tão usado e é tão importante nesse pós-operatório? O taping, eles são aquelas bandagens elásticas, né, que todo mundo ficou bem conhecido e é muito utilizado na questão de dores musculares, né, para estabilização de articulação. E hoje ele é muito utilizado no pós-operatório, né, num pós-operatório imediato. Então, ele é uma bandagem elástica, não tem medicamento nessa bandagem, mas ela ativa, né, os receptores da pele, que vai fazer com que o organismo faça um trabalho de drenagem linfática que é fisiológico, né, mais rapidamente naquele processo inflamatório. Entendi. A gente ouve muito que após uma lipoaspiração, a paciente vai ficar com aquela fibrose, que é aquilo que a senhora falou agora há pouco, né? Isso acontece por quê? Quando é feito a lipoaspiração, né, então existe uma agressão no organismo. E o organismo ele precisa um processo de cicatrização. Então, o processo cicatricial não acontece só quando a gente tem um corte, né? Ele está acontecendo ali dentro no tecido, né? Está tendo uma reparação tecidual. E a fibrose, ela acontece, ela é natural. Então, por volta ali do 12º dia, a paciente começa a sentir as fibroses, né? Às vezes em placa, às vezes em nódulo. É um processo que vai acontecer, mas é um processo que precisa ser acompanhado, né? E o fisioterapeuta precisa intervir para amenizar essa fibrose. Então, técnicas específicas, aparelhos específicos, para que a gente consiga reduzir a fibrose. E falando em aparelho, a gente tem visto muitas novidades nessa área, né? Como que tem sido trabalhar e sempre estar se atualizando para não perder o timing do negócio? A dermatofuncional, ela tem que se atualizar, o profissional que está nessa área, ele tem que se atualizar da mesma forma que o cirurgião plástico se atualiza, né? Então, hoje, um processo de uma lipoaspiração é muito diferente, né? O equipamento de 5 anos atrás. A gente não precisa nem falar em 10 anos, né? 5 anos, até menos, os equipamentos vão mudando. E o profissional nessa área, ele precisa acompanhar essa evolução, né? Para que a gente consiga realmente reabilitar e fazer a entrega do melhor para o paciente, né? Porque ele foi buscar uma cirurgia plástica para elevar a sua autoestima, para melhorar. Então, a entrega, ela tem que ser de 100%. Então, o profissional nessa área, ele tem que estar muito atualizado, da mesma forma que o cirurgião se atualiza. Entendi. Professora, e falando sobre o LPF, explica pra gente, pro pessoal de casa entender do que a gente está falando, o que é isso? O LPF, ele é um recurso que a gente utiliza num pós-operatório mais tardio. Ele não é nenhum tipo de equipamento, tá? Ele é um recurso de exercícios respiratórios para que a gente possa trabalhar a musculatura profunda, né, do abdômen. Quando a gente trabalha essa musculatura que a gente fala de core, né, então o LPF, que é o Low Pressure Fitness, ele vai trabalhar a contração dessa musculatura. Por que isso é muito vantajoso no pós-operatório? Porque o cirurgião, ele vem e desenha, né? E o fisioterapeuta, numa fase mais tardia, ele melhora esse contorno. Porque o resultado da cirurgia depende também do paciente, né? Então, não é porque eu fiz uma cirurgia plástica que eu tenho ali aquele resultado garantido.
eu preciso fazer por onde, né? E o exercício, o fortalecimento muscular dessa musculatura profunda faz um acabamento da cirurgia plástica. Então, eu fico com a barriga negativa, né? O LPF, ele está muito associado àqueles exercícios de vácuo abdominal, né? Ele não é somente o vácuo, existe todo um processo necessário ali, correto para ser feito, né? Então, não é só por colocar a barriga para dentro, a técnica ela é diferente, inclui movimentos respiratórios, e aí quando eu faço o fortalecimento dessa musculatura, eu tenho N benefícios, né? Tanto da parte estética, como eu consigo estabilizar uma coluna, eu consigo melhorar uma dor lombar, né? Uma dor cervical, então ele trabalha o organismo como um todo. É como se fosse uma atividade física para um paciente pós-operatório que não pode fazer atividade física, né? Isso. Como eu disse, o fisioterapeuta, ele reabilita, ele é o profissional que está ligado ao movimento. Só que se a gente pensar que eu vou fazer uma cirurgia grande, primeira coisa que a gente pensa em repouso, Sim. né? Então, eu vou ficar ali em repouso. Claro que a gente vai respeitar os prazos, né? Que o repouso, ele é necessário, mas depois a gente também precisa da fase do movimento. E o LPF, ele vem para isso, né? Então, são posturas específicas associadas a movimentos respiratórios que o paciente pode sim fazer. Tá. Professora, a gente vai dar uma pausa rapidinho aqui no Viver Bem, mas pessoal, a gente não sai daí não que a gente já volta, tá? Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Viver Bem. No programa dessa semana a gente está recebendo a fisioterapeuta Liliane Veronese, que é especialista na área dermatofuncional. Liliane, mais uma vez obrigada, viu, pela sua presença. E a gente vai continuar falando agora sobre o mercado de atuação, de trabalho desses profissionais. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É um mercado que ele está em ascensão, né? Porque agora a equipe médica, os cirurgiões, eles estão, cada cirurgião tem a sua equipe, né, de reabilitação. Então, como eu disse, o fisioterapeuta ele já pode estar presente dentro do bloco cirúrgico. A gente já começa a atuação, a reabilitação desse paciente dentro do bloco cirúrgico. Como o Brasil é um dos países que mais cresce aí o índice de cirurgia plástica, então o mercado de trabalho pro fisioterapeuta é um mercado muito grande. E muita gente acha que é mais, que quando a gente fala em dermatofuncional, vai mais para a área da estética. Mas esse profissional, ele sai habilitado para trabalhar em diversas áreas, né? Em diversas vertentes, né? Sim, a grade, né, curricular da fisioterapia, do profissional, ele sai habilitado de uma forma mais generalista. Então, a gente pode atuar em todas as áreas da fisioterapia. Mas, para que a gente atue, né, com excelência, aí é necessário que o profissional ele busque realmente cursos de especializações, né, que complemente o conhecimento acadêmico que ele teve. E quais seriam alguns desses cursos que ele precisa fazer além da graduação? Tem tanto a parte de pós-graduação, né, que ele pode fazer. Nós temos até a pós-graduação aqui da Unifev também nessa área da estética, tá? Mas ele pode buscar por cursos mais direcionados, né, mais específicos. A gente tem vários profissionais renomados no Brasil que trabalham diretamente com a parte de reabilitação do pós-operatório. Certo. E o dermatofuncional, ele anda junto com a estética, né? Anda, não tem como desmembrar. E eu falo que a estética, ela anda junto com a saúde, né? Então, antigamente pensava-se estética, ai, beleza, é fútil, hoje não. Estética, ela está ligada à saúde, uma saúde integrativa. Então, o olhar do fisioterapeuta, ele não vai mais olhar para aquela gordura localizada e enxergar só uma gordura localizada. Ele vai entender o porquê que aquele organismo está tendo todo um processo de acúmulo de gordura, quais são umas disfunções que ele pode ter, questão de vitamina, hormonais. Então, a saúde integrativa daquele paciente. Né? E aí, a minha principal função qual é? Tentar restabelecer, se não for da minha competência como fisioterapeuta, eu preciso encaminhar este paciente ao profissional, né, que seja competente, a um médico, a um nutrólogo, nutricionista, para que a gente tenha um trabalho multi-interdisciplinar, porque a gente precisa devolver a autoestima para esse paciente,
porém uma autoestima com saúde. Certo. Né? Então, é um trabalho que vai surtir resultados, tanto por fora, né, visíveis, quando ela se olhar no espelho, vai ter uma melhora, mas eu preciso também trabalhar esse organismo internamente, né, regular essas ações, o processo ali pode estar muito oxidativo, então a gente tem que restabelecer. E é importante também ter esse círculo, né, de outros profissionais para debater sobre um determinado paciente, né? Sim, isso é muito importante. Né? Quando nós trabalhamos em equipe multi-interdisciplinar, quem ganha realmente é o paciente. Né? Porque todos os profissionais, eles vão trabalhar para trazer o melhor e o mais rápido também para o paciente. Então, é necessário. Entendi. Quando a gente fala em dermatofuncional, a gente logo remete a corpo. Mas como a senhora falou no bloco anterior, a gente também tem muitos trabalhos faciais agora, né? Como que funciona esse trabalho? Quais são essas situações em que esse profissional pode ser ajudado? O fisioterapeuta ele pode atuar tanto em cirurgias, né, corporais como faciais. Então, uma cirurgia de blefaroplastia, né, que é para reduzir aquela pálpebra, aquele excesso de pele no olho, o fisioterapeuta pode trabalhar. Ele pode trabalhar numa cirurgia de ritidoplastia, de um lifting facial. Então, cirurgias plásticas que são estéticas. E ele também pode trabalhar numa cirurgia facial de trauma, né? Então, o paciente sofreu um trauma automobilístico, precisou fazer uma reconstrução da face. O fisioterapeuta, junto com toda uma equipe, também tem o seu papel na reabilitação desse paciente. Fora os tratamentos, né? Para melasma, para clareamento da pele, tratamentos para produção de colágeno, rejuvenescimento, diminuição das linhas de expressões, né, melhorar o viço da pele, hidratação, peles acneicas dos adolescentes. Então, existem aí N tratamentos que a gente pode, desde que seja um profissional capacitado, né, tratar dessa disfunção. E existem também diversos equipamentos, né, que auxiliam esse profissional. A gente conhece muito o LED, né, e tem mais alguns outros. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. O fisioterapeuta, ele tem uma disciplina, né, que é a eletroterapia, que é a disciplina que dá para ele o embasamento para lidar com esses equipamentos. Porque não é só o manuseio, né? Eu preciso entender fisiologicamente o que aquela disfunção, aquela patologia traz para o meu paciente, para eu conseguir atuar com o aparelho. Para eu ver realmente se o melhor é utilizar um laser, utilizar um LED, né? Então, às vezes, a gente fala laser, as pessoas já pensam em algo muito agressivo, sim, mas esses aparelhos, eles têm uma diferenciação, né? Eu tenho um laser de baixa, de média e de alta potência. Então, o profissional, ele tem que estar apto a manusear esses equipamentos. Hoje a gente vê muito sobre a criolipólise, né? Também do congelamento da gordura, sim, crioexposição. Então, nós temos vários aparelhos, ultraformer para produzir colágeno, radiofrequência. Então, o fisioterapeuta, ele é o profissional habilitado para manuseio desses equipamentos, né? Desde que ele tenha a segurança, né? Que ele entenda como esse equipamento vai agir fisiologicamente naquela disfunção, para que ele saiba qual o melhor equipamento. Porque, como você disse, né? A tecnologia, ela é gigantesca, sim, ela é muito vasta. Só que aí a gente tem que saber utilizar ao nosso favor. Então, qual, sim, o melhor equipamento, né? O que eu posso associar com o que realmente vá potencializar esses resultados do meu paciente. E qualquer pele, qualquer paciente pode receber essa ajuda profissional, por exemplo, num pós-operatório? Pode. Né? Então, o que o profissional vai avaliar são as características individuais. Então, todo paciente, às vezes, um paciente que fez uma cirurgia de câncer, né? Uma mulher precisou fazer uma retirada da mama, uma mastectomia total, radical, que a gente fala, com esvaziamento ganglionar. Então, ela vai ter alterações que vão ter acometimentos na vida diária dela. Sim. Então, dentro daquele quadro, daquela realidade, o fisioterapeuta vai ter uma atuação, que é uma atuação totalmente diferente de quando ele recebe uma cirurgia que colocou uma prótese de silicone. Entendi. Né? Então, são características individuais de cada paciente que o fisioterapeuta precisa
saber. Por isso que a avaliação é muito importante. A gente não consegue tratar sem a gente avaliar. E a pessoa que não tem como fazer uma cirurgia plástica, mas que gosta de se cuidar, quais as principais orientações para ela no dia a dia? A gente sabe usar um protetor solar, uma alimentação saudável, né? Tem mais alguma dica? A estética, ela tá junto, né, com vários fatores que vão influenciar. Hoje nós temos um fator ali que é muito expressivo, que é a questão do estresse, né? Então nós trabalhamos, né, passamos mais tempo fora de casa, isso dificulta ter uma alimentação mais saudável, às vezes a falta de tempo para uma atividade física, mas a estética, ela vai complementar algo, né? Então eu costumo dizer, tanto para os meus alunos como na minha clínica, que a estética, ela não faz milagre, né? Ela precisa sim que o paciente tenha uma mudança, e essa mudança precisa partir dele, até pela questão de saúde mesmo. Sim. Então a gente vai avaliar, nós vamos direcionar esse paciente, nós vamos acompanhar este paciente, e é possível sim ter resultados sem a cirurgia plástica. Agora eu preciso entender qual é a vontade daquela paciente, qual que é o objetivo dela. Se ela chegar para mim com uma foto de uma amiga que fez um procedimento plástico e falar, eu quero chegar nisso, talvez eu não consiga, porque foi feita uma cirurgia que é totalmente diferente. Mas existem tratamentos hoje no mercado, né, que a paciente faz, porque muitas não querem realmente, como você disse, passar por um processo, né, até cirúrgico. por uma questão de medo, né? Isso, de medo, é toda uma logística, né, que precisa envolver e tal. Então, existem sim tratamentos maravilhosos que trazem um efeito muito bom, muito satisfatório. A gente sabe que aqui na Unifev tem uma clínica, né, do curso de fisioterapia. Isso. O que tem nessa clínica? O que as pessoas... Porque é aberta para a comunidade, Isso, né? aberta. A clínica de fisioterapia aqui da Unifev, ela fica localizada aqui no Campo Centro, né? A entrada da clínica é pela Rua Paraná. Então, como você disse, a clínica ela é assim aberta à população. Então, nós fazemos atendimentos em todas as áreas da fisioterapia. Então, a parte de reabilitação músculo-esquelética, a parte de reabilitação cardíaca, nós reabilitamos muito pós-Covid, né? Temos o estágio de dermato funcional, tanto voltado para pacientes que fizeram cirurgia plástica, mas pacientes que também não fizeram. Nós temos os equipamentos de ponta dentro da estética, da dermato funcional. Então, a clínica da Unifev, do curso de fisioterapia, ela é uma clínica, assim, muito equipada para receber a comunidade, né? Os atendimentos são feitos por alunos, porém, em todos os estágios existe um supervisor, o professor, que está direcionando, que está acompanhando esse aluno nos atendimentos. E para a gente é uma satisfação receber a população, né, de Votuporanga e também da região que necessita desses atendimentos, né, e poder oferecer um atendimento diferenciado, né? O nosso aluno, ele estuda sobre aquela disfunção do paciente dele, ele precisa apresentar para a gente sobre o que ele vai tratar, qual vai ser o plano de tratamento dele. Então, é muito completo, né? A gente realmente consegue reabilitar os pacientes. Tanto que muitos não querem ter alta, né? Quando quer continuar. Isso, que a gente passa pelo processo da alta. Ah, mas eu me reabilitei aqui. Ai, acho que eu ainda preciso. Ai, acho que eu ainda sinto um pouquinho de dor, porque eles não querem ter alta pelo atendimento que a gente consegue oferecer. E qualquer pessoa pode ser atendida? Pode. Né? Nós temos, na clínica da fisioterapia aqui da Unifev, existem duas formas de atendimento, tá? No período da manhã, ela atende a população do SUS, que aí precisa de um encaminhamento, tudo para vir para cá, tá? Aí é por um outro mecanismo municipal. Mas no período da tarde, ela é o atendimento com os alunos, tá? Certo. Então, porque às vezes as pessoas falam, mas eu fui ali e não tinha vaga, porque às vezes vem com acompanhamento. E aí o atendimento de manhã não é por alunos, é para um profissional fisioterapeuta. Entendi. Então, no período da tarde, né, todas as tardes, de segunda a sexta-feira, das 13 às 17, existe o estágio de fisioterapia na clínica. Então, se tiver algum, né, eu passei por um médico, eu tenho dor, então vem até a clínica, é feita uma triagem, a gente avalia, e assim que for surgindo as vagas, a gente entra em contato. Tá, Jorge.
Professora, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui, viu? E queria que, para a gente encerrar o programa de hoje, você desse um recado para o pessoal de casa. Meu convite, né, para que todos possam vir, até para quem não conhece, conhecer a clínica de fisioterapia, façam uma visita e que divulguem, né, porque às vezes as pessoas não sabem, às vezes as pessoas não têm acesso ao atendimento, né, e nós estamos aqui para oferecer, os nossos alunos estão aqui para cuidar, para reabilitar. Então fica o meu convite para que venham até a Unifev conhecer o nosso trabalho. Tá, joia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas na semana que vem a gente tem um encontro marcado. Beijos e saúde!